Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje eu fiz uma surpresa para vocês viram, vocês entraram com o vídeo que Lígia, Sueli, Eliana e Nádia fizeram. Essas que eu chamo de minhas 4 mosqueteiras, que se entregam de corpo e alma. São pessoas maravilhosas que compartilham a manutenção, a moderação da comunidade Vida Inteligente, que está beirando 10 mil pessoas, né? E que foram imbuídas do espírito de buscar recursos para a manutenção do Vida Inteligente. Vocês sabem, há 9 anos a gente vem falando sempre sobre isso, né? Há 9 anos a gente mantém o programa. Então, se alguém puder contribuir para a manutenção do programa, maravilha. E essas pessoas compraram essa ideia. E agradeço todo esse empenho, todo esse carinho que elas têm por mim e por vocês também, né? Por todas essas 9.500 pessoas. Eu sei as dificuldades que elas enfrentam, coisas que elas ouvem, que elas não gostariam de ouvir, mas tem o lado positivo também bom, que se eles compartilham, elas compartilham comigo. As pessoas que sabem da importância do Vida Inteligente, o que tem trazido para as pessoas e sentem prazer em dar sua parcela de contribuição. Bom, dito isso, e aproveitando que eu usei esses 3 minutos aí da projeção do vídeo, né? Intuí essa semana, apareceu um tema que eu conversei, quando eu passei a mala direta para o Jorge não gostou muito do título. Aí eu ponderei e falei, tudo bem, né? Porque ele sabe, eu sou, como é que é o nome? Como é que a gente fala assim? Sem comparações, né? Sempre tem o báculo e a espada, né? Então eu sou geralmente a espada ou não? Eu já vou atropelando aqui toda essa coisa, o Jorge já é mais freado, isso aqui muda essas palavras e tal, e foi assim. A ideia que veio é o seguinte, vocês têm percebido, qualquer situação, falo por mim, posso ver pelas outras, pela reação das pessoas, eu passo o dia inteiro interagindo com as pessoas nas comunidades, seja virtualmente, seja pessoalmente, e tenho percebido que todas as pessoas, quase sem exceção, estão irritadiças, nervosas. Até na chamada que eu fiz, eu falei, será que nós estamos entrando na nova era ou nós estamos entrando na nova ira? Todas as pessoas, elas têm alguma coisa para reagir. Você fala alguma coisa, elas já entendem de outra forma, elas já se armam, elas já respondem, seja na sua família, seja em todos os lugares, no trânsito, na comunicação interpessoal. Então eu falo, mas o que será isso? A gente vem e fica falando aí coisas bonitas aqui quinta-feira, o mundo está mudando, mosaico do novo ciclo, paz e amor, e as pessoas vêm lá com aqueles chavões, né? Namastê, paz e amor, fraterno abraço, feliz sempre, mas você está sentindo realmente tudo isso aqui? Né? Que a gente fala, e logo em seguida nós nos comportamos de outra forma. O que será que está acontecendo, hein? Nós estamos sendo influenciados pelo meio? Então, trouxe aqui o meu báculo, irmãozão Jorge Antônio Oura, para dar uma acalmada aqui e tentar explicar para as pessoas, porque eu tenho certeza que vocês todos se identificaram com o que eu falei, né? Que todos nós nos pegamos em momentos, às vezes a gente fala, puxa, por que eu reagi dessa forma? Isso não é meu, claro que era seu, se você reagiu é porque é seu. Não tem nada de encosto, não tem nada de influência de não sei onde. A gente delega tudo para terceiros, mas somos nós mesmos. Nós somos assim, tão ruins, meu brother Jorge Antônio? Boa noite, você tá bom? Tô bom, tá bem, né? Tô sempre bem. Então tá ótimo. Já tá me dando calorão, vou baixar o troço ali. Não pode, eu fui prevenido. 3 blusas, que brincadeira. A gente tem visita aqui no estúdio hoje, né? Tem visita aqui, todo mundo com casaco, manta, capote, depois bota, eu postei a foto na comunidade. E eu vejo que ele faz de propósito, ele bota menos 50 ali só para desestruturar. Tá quente. Não, um abraço a todos, né? Um fraterno abraço a todos, é muito bom estar aqui de novo. Programa 180 hoje, hein? 180. Haja paciência da sua parte para comigo, né? Não, você chamar 180 vezes, 180 que eu vim ou do Vida Inteligente? Não, Vida Inteligente tem 400 e alguma coisa. 180... Haja paciência, isso já é sinal de karma, né? Vida Inteligente 400, contando com as 180 suas, né? Já passou de 500 apresentações aí, nesses 9 anos. Tá. Então, fraterno abraço a todos e vamos ver se essa 1 hora que a gente vai usar aqui, se vai ser um uso digno, usar 1 hora da vida das pessoas, né? Para quem for ver agora e quem for ver depois, né?
Você escolheu o termo fraternidade, né? O nome é fraternidade, né? Você tinha, era um outro, mas aí a gente... Era um outro nome, mas a gente acordou. Sim, sim, claro. É questão de você ver o copo vazio ou cheio. Sim. A gente sempre prefere o copo cheio, né? Então, fraternidade. Primeiro eu gostaria de comentar o que você falou, dessa questão de nova era ou nova ira, né? Sim. Então é assim, grego, quer ver? Não existe... Esse assunto muito jóia, né? É jóia? Sim, é jóia. Então, assim, não existe como você falar alguma coisa que em você não exista. Qualquer que seja. Entende? De amor, de horror, de medo, de expectativa, de desejo, de conhecimento técnico. Você jamais conseguiria falar se isso aí em você não existisse fisicamente. Aquilo só faz o caminho da ideia para passar para a emoção, para vir para o vital, para daí se transformar em som, que você vai parir. Ele tem que existir fisicamente dentro de você, né? Em você. Tem que fazer parte ou da tua mente concreta, ou da tua parte emocional, do teu corpo emocional, da alma, né? Esses dois formam a alma. Ele tem que estar em você e tem que estar vivo, porque aquilo que você já sentiu, experienciou, temeu, odiou, amou ou aprendeu, e você não lembra, porque assim, você esqueceu, não faz parte mais do teu dia a dia, é porque em você já não existe mais, ele deixou de ser alimentado durante determinado tempo, e como uma vela com um copo em cima, sem oxigênio, ela se extingue. É assim que acontece com as emoções. Então são elementais, são seres que criamos, e se não alimentar, ele deixa de existir. Então, para que a pessoa exteriorize alguma coisa, essa alguma coisa tem que estar existindo e viva nela. Esse é o princípio básico para qualquer coisa. Não existe um outro caminho que não seja esse. Dentro do... Quer passar para cá? Mais visita aqui. O programa ao vivo é assim mesmo. Então, quando a gente vai chegando em final de ciclo... Boa noite. Opa! Boa noite, boa noite. Tudo bom? Quando nós vamos chegando a um final de ciclo, então é necessário que o novo se estabeleça. Já vamos chegar na questão oculta da fraternidade, né? Quando a gente vai chegando em um final de ciclo, então é necessário que o novo se estabeleça. E sempre nos pequenos ciclos que existem entre esse grande ciclo do chamado Manu, semente, que é o que inicia o grande ciclo evolucional, e o ponto em que termina esse grande ciclo evolucional, então sempre o novo ele se apresenta como uma variante melhorada do antigo. Então por isso que vêm os avatares, os bodhisattvas, os budas, para tentar restabelecer a lei, né? Como diz Krishna Praja, toda vez o Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei, etc., né? Quando se chega no final de um grande ciclo, que é o que a gente está vivendo nesse momento... Posso fazer uma parte importante aqui? Sim. Essa questão já abordamos aqui, vamos abordar de novo. Terminando um ciclo, né? Esse ciclo termina quando? Nós estamos terminando um ciclo, entrando no novo, as pessoas sempre ficam se prendem, falam de temporalidade, mas não vivenciam a temporalidade, né? Então, você entendeu onde é que eu quero chegar? Sim, entendi. Então eu falo, puxa, o que é esse tempo que vocês falam sempre? Sempre. Quando é que é esse tempo? O sempre? Ou o tempo do novo ciclo? Mas se a pessoa não tiver consciência disso, fica difícil, né? Tá, isso é tranquilo. Por isso que eu falei que é um assunto muito bom de conversar. Isso, vamos lá. Então, quando se chega no final de um ciclo, como fala o professor Henrique de Souza, final de um ciclo, a poder se ligar para derrubar de um outro portadores de melhores momentos para a humanidade, né? Obrigatoriamente o conceito de novo não é aquilo que é diferente do velho, né? Mas o novo é aquilo que é novo em si, inédito evolucionalmente, pelo menos na história recente da humanidade. Quando falo história recente da humanidade, é de 1 milhão de anos para cá, né? É natural que no conviver com o novo, o que já existe tente se manter vivo, porque qualquer pensamento, como eu falei agora há pouquinho,
qualquer pensamento, emoção, conhecimento, medo, horror, amor, qualquer que seja a coisa criada pela humanidade, ele vai tentar se perpetuar. Por quê? Porque é da natureza dele tentar se perpetuar, como qualquer elemental, né? Uma salamandra, o que ela sabe fazer? Vitalizar o fogo, né? Fazer com que o entorno do fogo exista e sabe se manter viva, né? Uma nereida, uma sereia, qualquer um elemental ligado ao elemento APAS, elemento água. O que ele sabe fazer? Vitalizar o elemento e se manter vivo. O que um elemental ligado a um desejo de comer morango, o que ele sabe fazer? Criar em mim o desejo de comer morango de todas as formas possíveis. Para quê? Porque ao comer o morango, eu recebo aquele tipo de vitalidade que o alimenta. Então ele tende a se perpetuar, né? Em um final de ciclo, e aí já respondendo a tua pergunta, não é assim: hoje terminou esse ciclo, fecha a porta e começa um novo ciclo. Se fosse assim, seria uma imposição. Onde há imposição, não é necessário esperar que a evolução aconteça por si mesma. Então, eu não preciso aguardar que a humanidade por si amadureça e evolua para que a coisa então inicie. Eu imponho a partir de hoje um novo ciclo, quem não passou fica para lá, quem passou fica para cá e começa. Então, o que a gente vive hoje é o novo ciclo já estabelecido, já em acontecimento, mas misturado com o ciclo que termina. Entende? Outra coisa, também respondendo o que você perguntou, não se pode determinar, a partir do momento em que um novo ciclo se estabelece, nada de feio, mal e mal com U e mal com L, vai existir como a contraposição ao bem, bom e belo. Então eu não posso definir por lei que todos os elementais criados por todos os seres humanos ao longo do último 1 milhão de anos vão deixar de existir nesse dia, caso eles não se adequem às leis do novo ciclo. Não acontece isso. Por quê? Porque a humanidade ela tem a autonomia para agir, né? E o foco desse momento evolucional é essa humanidade que a gente está existindo agora. Então o que acontece? Quando eu vou chegando em um processo em que a contemplação do novo já é possível, e o novo sempre acontece do invisível para o visível, essa própria contemplação, ela faz com que aquilo que existe, né, de resíduo do ciclo que já está terminado, ele tenda a se manifestar. Você pode por duas razões. Você pode me dar, antes de você seguir, você pode me dar um exemplo de um novo? Do novo que está, vamos dizer, para as pessoas que estão, um novo. Que a gente está vivenciando. E algo novo? Algo novo. Isso que você faz aqui. Vir, conversar, compartilhar com 1, 2 ou 10 mil pessoas, assuntos até então para os quais ninguém ligava ou que eram mantidos ocultos, secretos ou sigilosos em escolas de iniciação e aos poucos eram dados. Isso é novo. Seria muito pequenininho assim, digamos assim? Depende. Tá, nós estamos vendo uma coisa macro aí, 7 bilhões de pessoas, né? Depende. Um lugarzinho aí de Florianópolis, ali um programa de televisão que é local. Mas é que Florianópolis, daí, vai lá pela internet tudo isso aqui. Sim, mas é que daí, veja que nós não somos o sol, nós somos um espelho de mão refletindo um raio de sol. Porque o que a gente fala aqui não é você que produz, não sou eu que produzo. A gente fala o nosso aspecto, nossa experienciação, nossa visão do que é uma verdade, do que é o novo ciclo, que pode servir ou não para quem nos ouve. Entende? Então, a forma como eu vou fazer a mudança, eu também não posso assim determinar, colocar um decreto que a partir de hoje os 7 bilhões de seres que habitam... Você nem tem esse direito, né? Nem pode fazer isso aqui, porque cada um no seu processo, digamos assim, né? É possível, não é? Sim, mas aí você estaria interferindo, estaríamos interferindo. Lógico, sim. Você vai fazer com que os elementos ajam e você vai fazer com que as profecias do Rei do Mundo se cumpram e que haja o filtro e que só quem tiver determinado estado de consciência fica, quem não tiver não fica e esse tipo de coisa assim. Mas aí não teria sentido nenhum, porque se fosse assim, se fosse para fazer evolução por decreto, para que então esse processo inteiro aguardando a boa vontade da humanidade? Não teria sentido. Não teria, isso. Não é? Então, o novo, na medida em que ele vai acontecendo, o antigo, né, o que existe de criado pela humanidade nessa experienciação desse último 1 milhão de anos, ele tende a se exteriorizar.
Por quê? Porque em se exteriorizando, ele vai fazer com que aconteça aquilo que o mantém vivo. Só que assim, vamos supor, eu vou fazer uma analogia. Eu tenho em mim o desejo de comer morango. Desejo, não vontade. Vontade e desejo são coisas diferentes. Eu tenho em mim o desejo de comer morango. Eu alimentei, ele em mim existe e eu gosto, por conta disso eu gosto de comer morango. Vamos fazer de conta, né? E o desejo de comer morango, ele está enfraquecido porque faz tempo que eu não como. Faz tempo que eu não tenho desejo de comer, porque não aparece a oportunidade. Quando começa a ficar num nível crítico de existência, o elemental em si, e os que estão entrelaçados com ele, começa a surgir caminhos alternativos, começam a ser criados caminhos alternativos para fazer com que em mim surja a vontade de. Aí, pô, não tem nenhum morango à vista, não tem nenhuma imagem, não vi nenhum filme. Então, como último recurso, vai fazer com que as memórias que eu tenha das vezes que eu comi morango, né, elas venham à tona. Mas aí, por que eu vou guardar a memória de um dia que eu comi morango? Aí é o artifício do entrelaçamento dos elementais no emocional de cada um, que ele então se junta com um grupo para criar uma força suficiente para ser visualizado mentalmente como uma memória. Então, eu comi morango, isso não é uma coisa notável ou digna de ser lembrada. Agora, eu comi morango em um dia, em um pôr de sol, onde estava em determinado lugar, lendo determinado livro, e eu tive determinada ideia. Aí, então, o pôr do sol, mais o local, mais o livro, mais a ideia, em conjunto dão vitalidade, e assim, puxa vida, mas eu não posso estar naquele local, a ideia eu já tive, o livro eu já li, o que sobrou? Vou comer morango. Então, esses artifícios para exteriorizar a coisa em si é que mantém a coisa viva. Estamos em um final de ciclo. O novo, ele é completamente visível, palpável, perceptível, inalável, sabe? Assim, só não vive quem não quer o novo, não é? Eu sei o que você está pensando. Já vou comentar. Então, só não vive quem não quer. Estou quietinho, não falei nada. Não precisa falar. Então, só não vive quem não quer, só não vê quem não quer. As coisas assim são tão visíveis, onde às vezes os próprios pensamentos ficam visíveis, né? Claro. Por exemplo, fazendo uma conjectura, né? E aí, então, esse resíduo do ciclo, ele tem que se exteriorizar, tem que se tornar agudo, tem que vir a lume, tem que vir à tona, para conseguir se alimentar e se manter vivo. Então está chegando assim, num processo assim, como se fosse um funil, onde tudo quer se manter vivo. Como esse tudo que existe do ciclo passado é esse lastro de incompreensão, de dor, de desamor, de ignorância, desconhecimento que vem permeando a história humana, a história humana contada, que é a história real, a boa história ela é oculta. Então isso tende a acontecer agora, né? Para quê? Para se manter vivo. Esse é o primeiro dos aspectos que eu citei agora há pouco, quis citar dois. E o segundo é o seguinte, qual é o nosso comportamento com relação a isso que você falou, que parece que a nova era é a nova ira. Isso é extremamente salutar que esteja acontecendo, sabe por quê? Porque assim, para que eu resolva um erro que em mim existe... Ele tem que aparecer, ele tem que vir à tona. Ele tem que... Eu preciso ter ciência dele. Né? Ele tem que ele precisa se apresentar. Tentar se exteriorizar, e eu posso fazer com que ele se resolva na tentativa de exteriorização e eu o sublimo, ou eu deixo que a exteriorização se transforme em um ato e então eu o sublimo. Então, o fato da humanidade estar, nesse momento atual, aparentemente convulsionada, é extremamente positivo, porque todos os erros humanos, todas aquelas coisas guardadas, ocultas, têm em si uma razão para vir à tona, né? Que é tentar sobreviver. E nesse momento que eles tentam sobreviver, se deparam já com uma outra realidade. Mas isso não é um processo, ao mesmo tempo, perigosíssimo, né? Porque é um barril de pólvora e o pavio, não, né? Não, depende da maneira como você vai olhar. Se você olhar, o processo está acontecendo... Nem todas as pessoas têm conhecimento, nem as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. Mas aí vai outra coisa que você falou, como é que a gente muda 7 bilhões de pessoas? Não muda, porque tem que ver que são 7 bilhões de seres existindo, ou 7 bilhões de unidades ligadas a unidades maiores existindo ou evoluindo, mas cada um com a sua idade evolucional. Não tem como você fazer duas pessoas, né, dois seres humanos, pensarem da mesma forma, verem as coisas da mesma maneira. Por assim, eu acho muito engraçado quando a gente, só fazendo um parênteses, então eu leio numa revista
de ciência. Então foi feita uma pesquisa e eles descobriram que a abelha vê dessa maneira. Não, a abelha não vê daquela maneira. O órgão de visão da abelha gera determinado tipo de imagem. Até aí eles podem chegar. Agora, a maneira como a abelha vê é como isso que foi gerado vai ser interpretado pelo sistema que mantém a abelha enquanto unidade existencial. Da mesma forma com a gente, né? Perfeitamente. Como é que eu vou saber a forma como você vê essa caneca? Se você nunca viu uma caneca. Não, eu posso dizer como é que a Teja-estátua, né, vai agir para moldar uma imagem dessa caneca na tua mente, para que daí então humanas pegue essa imagem e entrelace o que existe, você consiga tecer comentários sobre. Mas o máximo de compreensão que eu consigo ter sobre você é como funciona o teu instrumento de visão, de audição, de fala, de gustação, de tato. Agora, a maneira como isso é engendrado em você, isso é impossível de determinar em cada ser humano, a não ser que eu conseguisse ver Exatamente. no teu astral, no teu Essa mental, ali, esse tipo de coisa assim. Então eu vejo a imagem que você está criando, aí eu veria o teu pensamento, veria a tua emoção, veria a pergunta que você quer fazer, a pergunta que você não quer fazer, mas isso é outra história, não é? Então eu nunca consigo saber exatamente por quê, porque a minha limitação é o material, é o visível. Então, o que acontece? Quando isso se exterioriza em cada pessoa, né, é ótimo, porque aquilo podia estar guardado há N gerações, há algumas centenas, milhares de anos, atrelados ao ente família. Podemos considerar isso skandhas e nidanas também, essas tendências ou não? Considerar não. São. Tá, okay. Porque a tendência negativa é um conglomerado que existe no ente família, que eu escolho aquela família, quer dizer assim, qual é a roupagem que eu vou usar para esse momento evolucional, e aquilo tende a se manifestar, são tendências, que pode se transformar em ação ou não, sublimado ou não, transformado em skandha, tendência positiva ou não, aí vai de cada um. Então, aquilo vem perpassando por gerações, ligado àquele ente familiar, já vamos falar sobre a questão de família, irmão, fraternidade, coisas assim em seguida. Então, vem perpassando aquela força, né, com uma tendência de família ou uma coisa hereditária, que nada mais é do que isso, são elementais antigos entrelaçados ao sobrenome, né, e aquilo vem e, por conta do momento em que a gente está, se exterioriza, né, e a única maneira de resolver alguma coisa é fazer com que isso se exteriorize. Sim, aquilo que assim, puxa, mas eu jamais imaginei que eu iria pensar isso. Ótimo, ótimo. Não se apavore, não tenha medo, não se recrimine, resolva, veja as razões que te levaram a pensar isso, analise o quão antigo é isso para só agora se manifestar, mas aí sim, exercite a vontade, né, e haja para que isso não se transforme em um ato, porque se transformar em um ato tem a decorrência. Se você sublima a tendência antes que ela seja exteriorizada, aí é que a coisa tem que acontecer. Entende? Então, o fato de a humanidade estar convulsionada é ótimo, porque as dores da humanidade, todas elas estão afloradas. Os medos, todos eles estão aflorados. Quem sempre dominou a coisa humana, do ponto de vista de poder temporal, nunca teve que fazer tanta força quanto agora para continuar a manter o seu poder, para continuar a manter o seu domínio. Você usou a palavra mágica, poder. A gente sabe que os dirigentes do mundo, de cada país, isso aqui, poder temporal? Alguns deles têm poder. Tem poder, eles fazem parte de grupos que manipulam esse poder através de determinadas forças. Exercem o domínio, exatamente. Né? Como se pode fazer esse processo, vamos dizer, o seu individual, e não sofrer essa influência desse poder que vem por imposição, vamos dizer. Muitas vezes você quer fazer essa transformação, você quer deixar de fazer com que essa tendência vire ato, como você disse, mas você tem uma influência muito maior que faz com que você... Qual é o papel, em resumo, eu quero chegar no seguinte, qual é o papel desses dirigentes do mundo, que estão restritos em alguém, cada um denomina como quiser, né? Sim. Qual é a importância deles, a influência deles nesse processo? É o papel deles? Não é o papel deles? Eles estão aqui para atrapalhar? Eles estão aqui para ajudar? Nessa implantação do... Como é que é? Quem assim, são eles? Eles não estão por acaso nos lugares que estão? Existe a lei da causalidade como uma derivada do próprio karma, não existe acaso, né?
E quando fala assim que o povo tem o dirigente ou essas coisas assim que precisa, que merece, uma coisa que acontece com relação à questão do parceiro, é porque se cria ambiência para que aquilo venha, por exemplo, assim, uma nação que daí por séculos, né, ela oprimiu a outra, ela vai gerar uma ambiência para que seja regida por um tirano que vai levar essa nação ao caos, à falência, ao extermínio. Então, quer dizer, não tem bonzinho ali, vamos dizer, Não, aquelas pessoas não, que não estão existe. sofrendo, vamos dizer, uma minoria, vamos usar um país aí que tem a Síria, está com um problema sério. Não vamos usar país nenhum. Mas, Tá, assim, mas tem gente boa ali e tem gente não que tem está gente sofrendo. boa É isso que eu queria não, chegar. Tem gente boa no mundo inteiro, Greg. Sim, mas dentro de um país ali onde está sofrendo isso aqui. O mundo em si é bom. Quem torna o mundo aparente mal é quem tenta dominar o mundo baseado no poder temporal, que é o comércio, a beligerância e a religião. Entende que aquela sublevação... Aí entra a minha pergunta, como é que uma pessoa pode influenciar sobre uma nação inteira? Acontece o seguinte, por maior que seja o poder que alguém que esteja sentado exercendo um mandato qualquer, ou tenha dominado um país, por maior que seja o poder dele, né, o poder dele só existe enquanto ele consegue comandar os outros. Quando essa criatura, né, vai dormir, o poder que ele tem é exatamente igual ao poder que eu tenho. Aí, nesse ponto, começa uma diferença. Ele em si, ou é um instrumento de karma, ou é um instrumento de ignorância, um amanás, um sem mente. Eu tenho consciência. No dia a dia, no jogo das nações, no jogo social, no jogo das pessoas, o pior tipo de opressão é aquela opressão onde a pessoa ela pensa que tem liberdade. Então a manipulação do meio faz com que a pessoa se sinta livre e praticando todos os seus direitos e deveres, quando na verdade está sendo conduzida a alguma coisa mesmo sem perceber. Esse é o pior tipo de domínio, porque aquele domínio que você está assim, você está preso, encarcerado numa nau, numa galé, em uma cela, o teu corpo pode estar preso, mas você está livre porque não tem como aprisionar a tua alma, o teu espírito, não existe isso. Agora, se você intencionalmente, conscientemente se consente em ser aprisionado, esse é o pior domínio. E isso que a gente vê hoje. A gente vê hoje a inércia. Exatamente, Entende? isso muito. A gente vê a inércia, mas uma inércia induzida. Voltando ao início do que você falou. E por que a inércia induzida é usada como um artifício de dominação? E aí tem a ver com o que a gente vai conversar. Você falou da questão da ira, então as pessoas, assim, como se fosse assim, de pavio curto. Sempre. Todo mundo, assim, é muito bom até que brigue, é muito rosa até que vermelho, é muito verde até que azul. Exatamente isso. Então, assim, não tem, como se as pessoas não tivessem mais o botão amarelo. Se do verde vai para o vermelho, entende? Não tem meio termo. É porque, assim, o que você pensa, por mais oculto que seja, o que você sente, por mais oculto que seja, o que vocês pensem, sentem, veem, dizem, não dizem, fazem, quase fazem, o dia Viram que na semana passada também tivemos um pequeno problema de luz. Acabou a luz aqui tudo. Foi a primeira vez em 9 anos que tivemos um incidente desse tipo. Como nada é por acaso, nós desligamos os equipamentos, a luz não voltou, fomos embora e aqui estamos hoje para dar continuidade ao tema, porque só conseguimos salvar 32 minutos dos 56 que a gente havia gravado. Como eu disse, repito, tudo tem uma razão de ser, então nós vamos começar da onde nós temos que começar. Então, tudo bom, Jorge? Tudo tranquilo, tudo Obrigado, hein, por ter aceito o meu convite, porque a gente sabe que você tem seus compromissos também e que você mentaliza que a cada 15 dias você tem compromisso comigo, com Vida Inteligente, né? Então eu te trouxe essa semana de volta.
Você compreendeu em função da necessidade também, né? Que as pessoas anseiam, a gente sente esse anseio das pessoas. Mesmo nos períodos assim que ficava muito tempo fora do país, né? Eu programava de maneira que na quinta eu estivesse aqui para a gente não falhar nesses 9 anos. Né? Eu sei, você acha que é interessante você abordar isso, porque quando eu viajo, quando aparece uma viagem, alguma coisa, algum trabalho, outros aqui, eu sempre me perguntam datas, eu tenho que fazer de forma que a quinta-feira esteja livre. É interessante isso, né? A gente depois de 9 anos já passa a fazer parte. Mas é compromisso com a gente mesmo, eu acho, né? E todas aquelas pessoas que estão ligadas a nós. Bem, a semana passada, então, nós estávamos falando sobre fraternidade. E onde foi interrompido, e nós vamos continuar, e nós vamos recomeçar, não importa. Eu havia ali formulado a questão, você falou dessa mudança das pessoas, que isso tem que partir de cada um, de verificar por que esse nervosismo é uma coisa que está em nós, né? Essa reação que você explicou muito bem. Quando você tinha dito às vezes parece que é nova ira em vez de nova era. Exato. E aí eu te perguntei exatamente, nova ira e nova era. Falei, o que será? Aí eu te perguntei, bom, além do processo das pessoas sozinhas, cada um verificar o porquê daquela reação, buscar onde está a raiz daquela reação, por que reagiu daquele jeito, nós temos também governos, temos países, temos nações, que os governos são fortes e que eles comandam as pessoas, quer queira ou quer não. Então eu havia lhe perguntado na questão, onde acabou a gravação aí, né, do que nós conseguimos recuperar, como conviver? Isso é da lei? É da lei ou é coisa dos homens? Foi determinado pela lei que essas pessoas que estão nos governos hoje, nessa época de transição, nesse novo tempo que você diz, é normal eles estarem interferindo nos nossos processos? Porque muitas vezes o que desencadeia esse nosso processo, esse nosso nervosismo, essa nossa reação, são coisas fruto de determinação de governantes, alguma coisa que mexe com as suas finanças, com os seus bens, com alguma coisa que você tinha projetado, por exemplo, e alguma determinação, alguma lei terrena acabou modificando. Você entendeu? Eu falei muito mais. Então, isso é de lei ou é humano a questão? Bom, primeiro, sim, eu não sei o que a gente conversou na outra semana, e eu não assisti, né? Então, vamos conversar. Vamos conversar, exatamente. Primeiro, com relação à questão de ser da lei, né? A resposta é não, porque para ser um governante que agisse de acordo com a lei, teria que ser aquele governante, independente de qual país seja, né, que trabalhasse pela harmonia, pela paz, pelo equilíbrio, pelo respeito, pela ética, por realmente praticar a fraternidade com o outro. A gente, não sei se ficou no trecho que está gravado não, mas então fraternidade, fraternitatis, vamos repetir, não tem problema. Fraternitatis é fraternidade e irmandade. Então, por exemplo, assim, uma escola filosófica é uma fraternidade, uma escola acadêmica é uma fraternidade, o país pode ser considerado como uma fraternidade onde o que une as pessoas é um karma comum, né? A humanidade como um todo pode ser considerada como uma fraternidade porque todos são irmãos em humanidade. Então, esse é o conceito primeiro, né, primitivo de fraternidade. Depois do fraternidade, tem a questão do irmão, né? Então, o termo fraternidade e o termo germanos, que é o que significa irmão, ele tem origem no latim e são derivados do que seria família, né? Então, família, na origem, era o conjunto dos fâmulos, e o fâmulo era o escravo, o servidor da casa romana, né? Então, a casa romana, ela tinha o senhor, né? Aí tinha os fâmulos e tinha os gens, né? O gen, que aí esses eram os filhos, era o pai, a mãe e os filhos, que é o que depois derivou para o que a gente entende como família. Então, o germano é o irmão de pai e de mãe. O fraternidade é só fazer parte de alguma coisa. O que a gente entende hoje por fraternidade é você fazer parte de alguma coisa e você exteriorizar, você externar para com o outro um sentimento de irmandade, ou de irmanidade, ou de germanidade, né? Então seria o frater germanus, né? O irmão,
O irmão de irmandade e o irmão de pai e mãe. Por que de pai e mãe? Porque no caso humano, o pai e mãe que uniria os seres no caso de um país é o pai e mãe kármico. Assim, você tem uma tônica única que une os seres para tentar resolver da melhor maneira possível suas coisas em um determinado local que foi escolhido. Então, o governante que agisse neutramente, nem precisa ser de acordo com a lei, porque hoje a gente não tem nenhum que consiga compreender o que seja isso, porque são todos assim ignorantes no sentido de ignorar, desconhecer. No sentido iniciático filosófico, ignorantes, né? No sentido kármico, assim, são os necessários para um fim de ciclo, porque é só confusão. Mas se tivesse um que agisse com neutralidade, com conhecimento, daí a tônica daquele país seria outra, seria um modelo de sinarquia, de equilíbrio, de ética, de bem-estar, de bom, de bem, de belo, esse tipo de coisa. Então, essa é a resposta que você perguntou, se é de lei, o que acontece. O que a gente vê hoje em termos desse teatro das nações, né, é que como a gente está no final do ciclo, que já terminou, né, mesclado com o início do novo ciclo, e o novo, novo, antes se tinha a ideia que o novo é diferente do velho, e assim foi, né, durante todo o ciclo passado. O novo agora, ele é novo, não é que é diferente, é novo de ainda não existente. Esse é o novo ciclo, né? E é natural que daí dentro desse novo ciclo, as coisas, os seres, as dores, os horrores que foram criados, cultuados e alimentados durante todo o ciclo que termina, e vão colocar nisso assim, pelo menos 1 milhão de anos, vamos considerar só do início da raça ário-semita para cá, da raça hindu para cá, né? Então tudo isso que foi criado, ele tende a se exteriorizar para, numa última tentativa de tentar se manter vivo, não é? E também porque começa a faltar espaço nesse mundo que a gente vive para que o velho permaneça escondido, para que o oculto permaneça oculto. Então, isso se exterioriza. No se exteriorizar, então, é como quando a pessoa tem uma doença que é crônica e o passo primeiro para que ela se resolva, ela se transformar em agudo, que assim, ela tem que sair daquele ciclo de meia alimentação escondido, se tornar externa, que assim, se tornar visível, para daí então poder ser tratada. E é isso que a gente vê acontecendo hoje no mundo. Então, um mundo aparentemente caótico, né? Por quê? Porque todas as coisas ocultas que até então estavam não manifestadas ou manifestadas só pontualmente, elas tendem a emergir, a vir à tona para ver a luz do sol, né? Na tentativa de se alimentar e em se alimentando poderem ser resolvidas pelo próprio ser humano. Então, isso que a gente vê hoje no mundo aparentemente confuso. É interessante o que você está falando, é o processo da homeopatia, né? A homeopatia, porque eu já tive um processo homeopático incontestável, vamos dizer, que ela provoca uma coisa fantástica, ela provoca além daquilo que é natural, vamos dizer, para depois começar a homeopatia, ou a acupuntura, né? Ela pega e faz com que aquele ponto, né, que às vezes assim, é como num processo do que chama de depressão, né? Que a pessoa, quando está em depressão, ela está em um lugar, no seu próprio mundo, curva, né, que você falou, onde que a coisa ali é tão congestionada que ela não consegue sequer respirar vitalidade e ninguém alcança aquele local porque está no fundo de si mesmo e ninguém consegue chegar no fundo do outro, né? A pessoa por si tem que desejar sair. Então, quando está um ponto tal de congestão, tem que haver um primeiro impulso próprio para que daí então o outro consiga dar suporte para você sair. No caso da doença, da acupuntura, da homeopatia, então o que acontece sim é uma ação externa, através do remédio ou da agulha, para fazer com que aquele ponto saia da inércia. Então você dá um primeiro impulso. E você atinge o máximo dele. Porque, veja que tanto a homeopatia quanto a acupuntura é um processo de autocura. Você incentiva, você instiga, você tira da inércia determinada inteligência orgânica para que ela então comece a se restaurar. Entende? E aí, esse processo é que faz com que haja uma oxigenação, haja uma revitalização
É. e a pessoa então comece a... Então é interessante, olha como é que a gente vai puxando o assunto aqui, né? Porque do jeito que você falou, eu chamei a atenção para a homeopatia, você falou da acupuntura, então esse processo da homeopatia e da acupuntura é um processo que o ser humano pode fazer em si próprio, sem utilizar nem de homeopatia, nem de... A gente estava conversando outro dia, e daí eu não falei para você como fazer para melhorar o teu olho, que é você pegar e simular... É bom você repetir isso aqui, que serve para todo mundo, não só para mim, né? Vamos ver isso aí. Isso, acho que a gente podia conversar um outro dia, outro né? dia? Porque vai... É extenso? Cabe um tempo que a gente vai estar mexendo não, mas pelo na menos saúde. a ideia. É você criar... Isso é você interessante. tem os chakras fixos no organismo, né? Sim. E não são só 7, são centenas, né? Okay. Mas aí você consegue fazer com que se crie um móvel, né? Um ponto móvel, e você direciona a tua pulsação para aquele local. Olha só. E naquele local você faz um reengendramento elétrico pela saturação de prana naquela região. E o que é a doença? É um processo de autocura. Que doença, na verdade, ela é só um desajuste. Pequeno intervalo entre um estado de saúde plena, porque a doença cosmicamente não existe, assim, quando existe o mal, nem o mal com L, nem o mal com U, nem o phase, tem uma harmonia, né? Então a doença é só uma ausência temporária de saúde. E o que é uma ausência de saúde? É que aquele organismo, qualquer que seja, aquela parte que te compõe, ela temporariamente está desorganizada, então ela perdeu a inteligência de como se recuperar. Isso vai desde uma gastrite, né, até o problema do câncer, que é quando a célula perde inteligência e não sabe quando tem que parar de se multiplicar. Isso. E cria um... Então há como se reengendrar, né, e você fazer uma aplicação elétrica pontual, mas uma autoaplicação. Quer dizer, e não é você pegar e você fazer acupuntura, não. É mental, o negócio nós já falamos de saúde aqui. É uma aqui, criação própria. Nós vamos voltar a falar. É uma criação própria, Ótimo. então você mesmo se reengendra. E o professor Henrique José de Souza, então, na Sociedade Brasileira de Biobiose, são vários graus de preparação, até chegar em um ponto onde se chama série interna, que é onde você tem acesso aos conhecimentos reservados que o professor deixou para os discípulos, né? E o professor dizia que nenhum discípulo poderia chegar à série interna sem antes ter aprendido a se regenerar. Olha. Sabe? E aí são vários. E aí vem aquela questão da escola, teatro e tempo, então você já tem o aqui. Conhecimento, né? Tem o convívio e tem a transformação da energia que se faz na entidade templária, tudo. E aí o conjunto disso te dá conhecimento para você pegar e se regenerar daí não só fisicamente, mas vitalmente e astralmente. Que assim, é corpo, alma e espírito integrado. Vamos ver como esse tema vai se apresentar oportunamente. Hoje só demos dia, mas assim... É interessante, claro. Esse tema, essa questão... do chakra móvel, né? Pode-se dizer... para então, ficar mais inteligível. Nós chegamos a isso... eu e o Alvin Schroeder, né? Nosso grande, irmão, né? Assim, a gente começou alguns fluxos de estudo e de discussão, e foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, chegou num ponto em que a gente conseguiu compreender como isso se processava e como podia ser feito. Foi o mais importante, você compreender o que você está fazendo, né? Senão não adianta nada. Não adianta nada, não exatamente. Adianta nada. Bom, então, daí voltando à questão da fraternidade. Então, o que acontece hoje, os governos que hoje comandam, né, esse aparente caos, o fazem por inconsciência, mesmo, por ignorância, por desconhecer o processo que seria conduzir a humanidade para um bom termo. Né? Deixa eu aproveitar. E uma das tônicas daí, desculpa, né, te interromper, uma das tônicas desse momento é que se cria uma tal visão falsa do mundo, que o mundo é ruim, que tudo não presta, que está tudo errado, que as pessoas são ruins, que todos são inimigos, que todos invadem, todos matam, todos mentem, todos roubam, todos mordem, todos, assim, todo mundo assim. Então se cria uma coisa, e aí nesse aspecto entra os meios de comunicação que fazem questão de transformar a morte em lazer, o medo em prazer, banalizar o mal, e então você só vê, e aí isso faz o quê? A gente conversou, não sei se vai estar na gravação, se você está dentro de uma piscina e você está numa ponta e eu em outra, né? E você vai e rasga um balão cheio de tinta vermelha lá do teu lado. Sim.
Em maior ou menor escala, vai turvar a minha água também. Sem Agora, dúvida. imagine que daí, em vez de ser uma piscina com água física, é a piscina do ar que nos rodeia, ou do astral que nos rodeia. E onde a gente está Vai inserido. contaminar tudo. Que a gente está no astral, assim como o peixe está na água, né? E o balão vermelho que você rasgou são os pensamentos ruins, ou os medos, as emoções densas que você usa como lazer ou se acostuma a temer. Tudo que você gera, em maior ou menor escala, eu vou respirar também. Eu vou estar navegando no mesmo astral onde você vive. Sim. Imagine o mundo inteiro, sabe? E aí, assim, acontece um fato ruim. Daí a mídia explora assim a exaustão por semanas aquele fato e faz as pessoas se envolver e odiar aquele que não devia ser odiado porque é uma questão kármica dele. Incrível. E aí vira lazer e todo mundo comenta, as pessoas vêm e comentam, o dia passa a viver em função daquilo, todo mundo respirando veneno. Aquele veneno respirado, ele causa uma congestão física, vital, astral, e aí se mistura o karma de todos que compartilham o mesmo assunto, se mistura as doenças de todos que compartilham, aí fica uma coisa assim convulsionada, e a pessoa daí, ela é obrigada a exteriorizar aquilo para não explodir a panela de pressão. Exterioriza como? Na ira, né? Você chega no elevador e fala, bom dia. A melhor coisa que pode acontecer é você ouvir um silêncio, né? E se não for um silêncio que você está ouvindo, você está vendo o que cada um pensou a respeito de você e te chamou assim de idiota ou outras coisas, mentalmente, né? Por quê? Porque você chegou e falou bom dia e a pessoa está tão azeda com a sua vida, com o seu mundo, que não dá nada certo e tal, e olha para você, né, um cara assim, um estúpido que acabou de entrar no elevador e fala bom dia e sorri para todo mundo. Eu nem conheço ele, né? Assim, exatamente, porque as pessoas, está sendo incutido no ser humano a ver o outro como um inimigo, a ver o outro como aquele que vai competir com você por alguma coisa, a ver o outro bem. Quem está incutindo isso? Por quê? Quem é que está incutindo isso? É porque o ranço, o resíduo do ciclo que passou, ele se alimenta e vive em função do medo, em função da falta de visão. E olha, nós já exploramos muito o medo aqui, hein? Já falamos muito sobre ele. E o medo é o grande nó, né, onde está entrelaçado a quase totalidade daquilo que a gente considera como o ciclo que já terminou. Então, esse incutir e tornar o medo o mar onde todo mundo se envolve, o ar que se respira, né, faz com que daí ninguém consiga desenvolver para com outra fraternidade, porque se eu te vejo como inimigo, para eu ter um sentimento fraterno com relação a você, é uma grande barreira que eu tenho que vencer. Tanto é que a fraternidade, ela não é um sentimento. Então, assim, eu não sou fraterno para com o outro, não posso ser isso. A fraternidade, ela é o resultado de um estado no qual você se encontra. Então, quando você tem um estado de compreensão para com você mesmo, primeiro, porque a primeira pessoa que você tem que ter sentimento de fraternidade é para com você mesmo. Sim. A primeira pessoa que você tem que ter paciência e compreensão é para com você mesmo. Sempre esse que é o grande... Quando você não tiver contigo mesmo paciência, compreensão, amizade, amor, não sei o que, parceria, contigo, assim, quando o teu próprio espírito não consegue conversar com a tua alma, quando a tua alma é convulsionada, quando você se cobra em demasia, quando você é o teu próprio júri, juiz, carrasco, executor, assim, aí, sabe, você não tem para onde fugir no universo porque você é o teu maior inimigo. Quando você consegue vencer essa barreira, né, e mais ou menos ao menos ter consciência tua... disso, né? Lutando um a um, né, assim, porque é uma série de coisas que cada um tem para resolver. Você tem que resolver uma coisa cada vez, porque dar embate a todos não tem. Quando você então consegue resolver você mesmo, aí você consegue começar a mudar a tua visão com relação aos seres humanos, ao entorno. Quando você consegue ter isso, aí então você consegue exteriorizar um conjunto de coisas que tem um nome, fraternidade. Aí então você começa, né, a desenvolver, assim, né, se eu te vejo como meu irmão, que assim, meu irmão de humanidade, por você eu vou ter respeito, paciência, ética, amizade, né? Até que dessa fraternidade ela evolua para tal compreensão que essa fraternidade se transforma em amor fraterno. Aí sim, aí você está no máximo possível da compreensão com relação àquele... Porque hoje o que acontece? Quando você fala assim, eu trato a minha humanidade, como se fosse meu irmão, só que é meu irmão de karma, e você sabe que o irmão às vezes assim, é aquele que incomoda, que não dá certo, que te cobra e tal, porque quando o irmão, o germano, que é o irmão de pai e mãe, ele é colocado contigo, é porque ele tem
o que você precisa para evoluir e você tem o que ele precisa. Então, o teu irmão é muito provável que ele vai te incomodar. E é muito provável que você incomode o teu irmão. Por quê? Porque é uma maneira de se resolver. Embaixo do mesmo gene, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, você está compartilhando, né, um egrégora, que é a família, que é o sobrenome, com um germano que tem tudo para te ajudar a melhorar. E você ajuda a melhorar. Se você não consegue lidar nem com o teu germano, que é o filho do meu pai e da minha mãe. É o que a gente mais vê nas famílias. Como é que você vai lidar com um fraterno, né, que é o irmão de fraternidade, que é a humanidade? Então, verdade, você disse tudo não agora. se consegue. Você disse tudo. E olha, todo mundo agora está vendo o espelho na sua casa, tenho certeza. Sem dúvida. Não, mas isso lógico. E aí sim. E antes de você ter um germano externo, você tem um germano interno que é você mesmo. Você tem em si pai e mãe, invisíveis, ocultos. Né? Você tem em si o certo e errado, o bem e o mal, Skanda e Nidana. Né? Então, teu primeiro germano, né, a tua primeira ação de fraternidade é uma busca de equilíbrio. Quando isso acontece, você passa a tratar melhor o teu irmão, passa a compreender o gene onde você nasceu. Não tenha dúvida né? disso. Você passa sim, a resolver, né, e ser realmente um elemento útil de resolução daquele segmento de karma o qual você escolheu nascer, que é a família. O professor dizia, né? Ninguém nasce da família que não seja bem sua. Quer dizer, você está ali porque você precisa. Porque é ali que você cabe. Aí você começa a compreender, você vê que é o processo de cada um, né? Perfeitamente. Quando você consegue daí compreender, então você está começando a ficar pronto para tratar de uma família maior. Que família maior? Tua nação. Então você diz, não, eu amo a minha família e odeio meu país. Em algum lugar você está mentindo. Sim. Né? Primeiro que você não consegue, incoerente, né? Você não consegue amar e odiar junto em você. É porque então você não sabe o que é amar e não sabe bem o que é odiar. Porque onde existe o amor por alguma coisa, qualquer que seja, não tem espaço para ter ódio. Não tem como. E aí, a gente conversou uma vez, eu estou na minha escola de iniciação, amo o universo, o cosmos, o conhecimento, os meus fraternos, que ainda não são germanos, amo todo mundo, agora odeio visceralmente aquele pessoal daquela outra religião. Odeio visceralmente aquele pessoal daquele partido político. Muito comum. Odeio visceralmente, né, o chefe da minha seção. Odeio o meu vizinho de cima. Que assim, tá, então tudo bem. Você assume que você é um poço de ódio, mas não diga que você ama alguma coisa. Assume que você, na verdade, é um poço de ódio e trate primeiro de trabalhar os ódios para que, na ausência do ódio, então emerja, floresça o amor. Isso você está falando, olha, não, mas é um espelho para todo mundo. Mas para todo mundo. Todo mundo está se identificando agora. Mas é que assim, a maioria de nós é assim. Mas a gente tem que ter muita paciência, porque assim, Grego, quando eu vou para alguma escola de iniciação ou para uma religião, qualquer que seja, cada um segue seu caminho, né? O meu caminho é o biose, né? Quando eu vou para a escola de iniciação, o contato com o conhecimento, o contato com uma realidade até então oculta, para mim, enquanto discípulo ignorante, né? Faz com que aquilo que de oculto existia em mim se exteriorize, né? Então a tendência é que quando eu me enganjo, assim, eu encontro realmente um caminho que seja útil, eu tenho a tendência a me tornar pior. O que é me tornar pior? É aquelas nidanas ocultas, como que a gente está falando agora da questão do físico. Sim. Elas tendem a se exteriorizar. E aí também a gente conversou um dia, quando tende a se exteriorizar, eu tenho duas maneiras. Ou na tendência eu já resolvo, que é o melhor, é o menos custoso do ponto de vista de vitalidade, e não gera karma. Ou eu deixo que se exteriorize, que aconteça, e depois então vou juntar os cacos, tentar resolver e tentar aprender. Tudo bem, desde que eu erre e aprenda com o erro, tudo bem também. Então daí tem que ter muita paciência com o teu fráter, né? o teu irmão de fraternidade, o teu irmão de escola de iniciação, o teu irmão de religião, que você fala assim, esse cara está na religião e vem para cá e só faz exclamação, sai daqui e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Calma. Foi o que eu lhe disse em programa anterior, né? Que eu frequentei um monte de lugares onde eu percebi coisas que não batiam comigo, eu caí fora. Eu deixei de ser fraterno, vamos dizer, naquele momento. Eu fui fraterno comigo. Mas uma coisa que é muito importante a gente falar agora, e não sei se a gente conversou, é que nós pensamos assim, eu cometi um erro no passado porque eu não agi fraternalmente com os meus irmãos daquela escola onde eu estava. Só que assim,
O que foi E gerado... aqui você está falando sério, porque a consciência cobra isso. Perfeito. Para a abertura da consciência, a tua consciência te cobra isso aí. Mas esse é o maior carrasco, né? É o maior a cobrança carrasco. sobre o que deixou de Incrível, ser feito, esse né? é o pior mesmo. Que é o que deixou de ser feito, ele vive em você através da cobrança permanente, em maior ou menor escala, mas é a maneira... Por você mesmo, que é o pior. Perfeitamente. É que a maneira que essas memórias têm de se manter viva é fazer você lembrar de vez em quando de cobrar um tributo que é te deixar aborrecido porque você não fez certa coisa. Só que assim, e isso que é a grande chave da vida, grego, é que... Isso é abertura de consciência. Isso é abertura de consciência, perfeitamente. A grande chave da vida é o seguinte: o que não foi feito pode ser feito em qualquer momento. Então, você criticou ou exerceu a função de juiz com relação aos teus irmãos, teus fraternos, daquela escola onde você estava há 30 anos atrás, né? E aí agora, você assim, ó, eu não deveria ter feito isso porque cada um tem o seu tempo de evolução. Isso. Né? E cada um está lá, os que ainda estão é porque ainda são necessários lá e eles estão para aquela religião da mesma forma que aquela religião está para eles. Então, entender o processo, não entender o processo, Sublimou. acabou. Você percebe Como que você falou que resolveu o passado, que você já falou aqui, o né? passado, né, ele é tão alterável, tão mutável, tão flexível quanto o próprio presente e o futuro. Então, você tem a obrigação de fazer com que essas reminiscências sejam resolvidas. Em fazendo isso, você se desatrela daquele passado e muda. Então, assim, se você não projetou um sentimento de fraternidade para um daqueles há 30 anos atrás, você projetando agora, o impacto é exatamente a mesma coisa, porque vai pegar a mesma pessoa, pega a mesma imagem que você tem daquele fato e resolve, né? E ajuda a resolver aquela escola como um todo, aquela igreja como um todo, porque você projeta o bem, e esse bem, a água, em vez de vermelha, é uma água azul e um mar vermelho, em maior ou menor escala, vai fazer com que a vida daqueles que ainda estão lá seja menos vermelha. Isso é fraternidade. E você falou, é importante lembrar que a pessoa não precisa nem estar mais viva, como dizer, do campo dos vivos, porque você vai resolver de toda forma. Porque assim, meu pai morreu em... Aquilo que eu já falei, esqueci de falar um monte de coisa que eu queria dizer, já abordamos aqui, lembra? Mas é que está encaixando aqui no que nós estamos falando agora. E assim, então ele tinha um problema de saúde, o médico deu para ele 3 meses, ele disse, não, você está errado. Perguntei ao meu pai assim, você quer viver? Eu falei assim, quero. Então saímos daquele médico para fazer outra coisa, e aí em vez de 3 meses, ele durou 23 anos mais. Puxa. Né? E foi feito assim, com uma conversa bem como deveria ser, só que ficou uma coisa que eu esqueci de falar. Né? Para o médico ou para o seu pai? Para o meu pai. Tá. Não, depois eu falei, ele já tinha morrido, né? E eu falei e resolveu. Pronto. Entende? Porque assim, você pode falar as coisas, tanto para o vivo quanto para o morto. Você pode amar ou resolver um desamor, tanto para o vivo quanto... Olha que importante isso aí. Sim, porque senão fica aquela assim, o meu cachorro morreu e um dia eu dei um chute nele. Então, outro dia uma pessoa mandou um e-mail e falou assim, eu sem querer matei o meu bichinho e agora aquele desespero, aquela dor, aquela coisa. Eu disse, olha só, você ter amado o teu animal de estimação, então você deu de você para a alma grupo, o animal de estimação, o que de melhor você tinha, que é o amor por alguma coisa. Então, o amor que o bichinho te devolvia não é o que ele tinha, porque o bicho não sabe amar. É o que você projetou nele. O que você deu para ele, ele te devolveu. Então, aquilo que você deu, altere em uma pequena proporção a própria alma grupo, e todos os cães daquela raça, eles vão ser um pouco melhores por conta do quanto você amou aquele. Teu bicho morreu, e você ainda sente falta de ter um bicho igual, então você pega e pega um outro bicho igual e dá o mesmo nome e continua amando ele como se ele tivesse nascido do mesmo jeito. Assim. Ele pegou e renasceu. O efeito para a alma, grupo do animal, é o mesmo, é benéfico, né? E você não anula tudo que de bom você fez em gostar de alguma coisa. E nem vai ficar doente por conta disso. Com relação aos seres humanos, é a mesma coisa. Então, assim, eu deveria ter dito para o meu bisavô que eu amava ele, não sei o que e tal. Aí você fala assim, meu bisavô, mas aquele negócio assim, a pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Sim. Segundo o professor Henrique José de Souza, né, JHS. Então, para você falar alguma coisa, para você resolver o teu passado, você tem que... Assim, é impossível que você minta para você mesmo. Isso, você não pode se enganar. Você realmente tem que ensinar. Realmente, né? Eu dizia assim, vô,
pô, gosto de você um monte. O próprio arrependimento já é o caminho, né? Consciente. Consciente, O claro, arrependimento claro. inconsciente, ele é só um artifício para alimentar as dores que você pensa que, Sim. assim, você fez, me arrependi. E fica daquela dor assim, puxa, não devia ter feito, não devia ter feito. Esse não devia ter feito, que é o arrependimento inconsciente, né? Ele só alimenta a memória daquilo que você acha que não devia ter feito. E fica um ciclo vicioso. Quando você, assim, conscientemente, eu não deveria ter feito porque foi um crime de lesa humanidade, lesa evolução, e foi errado, aquela pessoa não estava preparada para eu agir daquela maneira, eu devia ter feito isso. Então, quando você toma consciência daquilo e você vai e faz aquilo, então você está agindo fraternalmente com alguém que existe hoje como existia antes. Por assim, vamos supor, você antes de ser o estar com patronos, você já existia. Tá. E você vai continuar existindo depois. Então, por que eu não posso te amar antes e depois como meu irmão fraterno, meu germano? Vamos dizer, esqueci de... Bem lembrado, só uma perguntinha aí. Essa pessoa que... Vamos falar de uma pessoa, né? A pessoa faleceu, você esqueceu de falar coisas para ela e você fala para ela e resolve. Essa pessoa, que ela está representada hoje por uma alma, certo? Sim, certo. Se essa alma já foi sublimada, vale do mesmo jeito? E aí? Não foi sublimada ainda, porque se você ainda lembra, porque então foi há 50, 60 anos. Se não resolveu, ela não se sublimou, então? Não. Mas não é algo meu em relação a ela? Perfeitamente. Tem duas coisas. Assim, então você brigou com determinada pessoa. Essa pessoa morreu. Sim. Ela levou a mágoa e está resolvendo por conta própria no seu lugar. Está por conta própria. Assim, você tinha o mundo das causas agora e vai viver o mundo dos efeitos. Okay. E ela vai resolver aquilo de maneira ou de outra, né? E você está aqui ainda, quer dizer, cada um fez uma cópia do processo e guardaram para si. Você está se remoendo porque não deveria tal. E a pessoa já morreu. Só que assim, com certeza, o que existe em você ainda está sendo resolvido. Por quê? Porque em 50 anos, em 30 anos, 60 anos, não se resolve. Entre uma encarnação e outra, você pode demorar 12 mil anos até. Entende? Resolvendo as questões pendentes. Tá? O negócio é sério. Por isso que tem o valor que se dá à vida, é porque a vida é o mundo das causas. Eu que dou causa. Depois é que eu vou daí resolver os efeitos do que eu criei agora. Então, se você vai e resolve alguma coisa que tinha com relação a alguém, vai ter um impacto direto e indireto nesse alguém, mas não é o caso. Agora, é bom porque é o seguinte, é que é uma coisa que você não leva para resolver. Aí você pode depois, quando terminar esse ciclo e começar um outro, independente se você viver 1000 anos, 2, 5 mil, quanto tempo você vai viver, você não gaste o teu tempo pós-morte, da mesma forma que você não gasta o teu tempo em vida para alimentar coisas que são contrárias à lei. O que é contra a lei? É você guardar uma memória, que é uma memória de dor e de sofrimento, que só está viva em você porque você dá a tua vitalidade todos os dias para guardar como memória. Eu não resolvi? E se arrepender. Exatamente, então resolva. O que te impede de resolver? Mas então você não precisa, hipoteticamente, vamos dizer, você morreu, tinha alguma coisa para você, esqueci de falar para você, você foi do outro lado, você... O problema é de quem foi que se vira. Não, mas o problema é meu. Não, quem foi se vira. Aí agora você resolve. Eu resolvo. Você resolve. Independente de você estar do lado de lá. É que assim... Se você já virou luz, vamos dizer assim, e não está aqui no mundo das almas... Não vai acontecer porque o tempo depois é muito maior que o tempo no Ok, físico, então né? tá. Então, isso é importante a gente falar. Sempre vai ter tempo de resolver. Então, eu teve um tempo que eu andava de moto, fazia rally de moto, né? Ganhava vida... Era doidão, pelo que você me falou. Mas eu ganhava... Era o seu ganha-pão. Meu ganha-pão era... E assim, eu sempre tive essa estrutura física privilegiada, sim, né? Assim, magricelo, né? E tal, assim, aí vinha uma curva assim, tal, não vai dar tempo, vou morrer, né? E teve um tempo que até uma coisa que eu buscava, assim, fazer umas loucuras assim e tal. Mas uma coisa que eu sempre disse, né? E isso quando eu era mais ignorante do que eu sou hoje, né? Que eu era uma besta completa. Hoje eu sou menos besta completa, né? Sempre dá tempo, né? E sempre deu, estou vivo, né? Então, Grego, assim, isso é que eu uso no meu dia a dia. Independente do lado que você está, aqui, lá, não interessa lá, o que seja, então beleza. Sempre dá tempo, entende? Sempre dá tempo. E aí, agora, eu vejo que, na verdade, em vez de sempre dar tempo, é assim, sempre é tempo. E é tempo de quê? De pegar e zerar. Você tem que agir fraternalmente com os seres visíveis, mas só que assim, os seres invisíveis, você precisa agir mais fraternalmente porque eles não têm corpo físico para se manter. E por assim, quando você gera o ódio, você gera um desamor por alguém,
esse ódio, esse desamor por alguém, ele é teu filho astral, né? Ele não tem condição nenhuma de se resolver porque ele não tem autonomia, ele não tem consciência, ele não tem espírito, assim, é um elemental onde a alma dele é o ódio que você deu para ele. Então, quando você vai e resolve, né, esse ódio que você tem pendente por alguém, né, isso em si é um extremo ato de fraternidade, de amor fraterno para com o invisível, para com aquele ser que você mesmo criou, e você vai e o sublima e o liga ao seu oposto. Que todo ódio em si, ele é simplesmente a negação do amor. Todo medo em si é simplesmente a negação da coragem. Não existe no universo o ódio, não existe no universo o desamor, não existe no universo o errado. Existe só uma harmonia. A humanidade é que dá nome para as coisas. Bacana disso tudo que você está falando, que nós estamos falando, é que não existe fraternidade sem resolver tudo isso aqui que nós estamos falando agora. Não. Então, foi o que eu falei no programa anterior, nem sei se ficou gravado, que é exatamente isso. A gente tem que cuidar daquilo que a gente fala. Esse negócio do fraterno abraço, se o teu abraço tem não... que sentir claro, isso. Pô. Aquilo... Você tem que perceber assim, quando você fala alguma coisa, você escreve, você está dando corpo ou escrito ou corpo verbo para um ente que em você existe. A gente tem que ser autêntico sempre. Né? E esse ente que em você existe é que vai dar a intensidade do benefício para aquele o qual você esteja dirigindo. Então, quando eu digo para você, fraterno abraço, né? Ou quando eu digo assim, não, eu tenho o amor fraterno, desenvolvi acima do fraterno, o amor universal. Um exemplo, né? É que eu estou dando nome àquilo que em mim existe e direcionando a uma pessoa. Isso é um egrégora de proteção, isso é um anjo da guarda. Entende? Quando eu digo assim, uma mãe fala para o filho, filho, fique bem, que Deus te guarde. Independente do como ela conceitua o Deus, antropomorfizado ou não, se ela tem consciência ou não. Mas quando ela fala isso, uma mãe fala para o filho isso, ela está fazendo com que um conglomerado, que é aquele amor, aquele amor maternal que ela tem, se projete e realmente dê um entorno razoável para o filho, por mais louco que ele seja. Entende? Só que daí, em vez de desenvolver o amor só pelo filho, em vez de desenvolver o amor só pelos germanos, que é o teu irmão, filho do mesmo gene, mesmo pai da mesma mãe, por que não amar o outro? Por que não amar a tua nação? Por que não amar a humanidade? Porque é uma coisa assim, mais econômica você ter fraternidade para com todos, porque quando você não odeia, quando você não represa essa coisa toda cinza em você, que fica te remoendo, usando vitalidade, congestionando o sistema endócrino, essa coisa assim, é um ciclo virtuoso, onde você dá o amor universal, a fraternidade, a compreensão, a felicidade para o todo, né? E esse plano como um todo se transforma e você está... É como assim, eu estou jogando água azul na piscina vermelha o tempo inteiro para você, né? E você está longe ainda. Só que assim, de tanto jogar água azul na piscina vermelha para você, vai chegar um ponto, né, em que ela vai tender ao azul. E eu vejo assim, puxa vida, onde eu estou está mais azul do que antes. Então eu fiz o bem para você, e de tanto tentar fazer o bem para você, eu fiz o bem para mim mesmo. Esse que é o bicho assim, e essa que é a verdadeira alquimia, a verdadeira magia, que é você usar o poder de transformar o chumbo em ouro, praticar a alquimia, não para você, mas você pratica para o todo, e como você faz parte do todo, para você também. Aí funciona. Quando você vai usar para você mesmo, daí não funciona. Isso eu uso, está me vindo à mente assim um exemplo do que você está falando, que colocaram uma jarra em cima de uma mesa, uma jarra cheia de barro, de água barrenta. E aí alguém pegou aquelas, vocês estão vendo, uma jarra de água barrenta. Aí alguém pegou uma outra jarra de água límpida, ficou colocando, aquilo começou a transbordar, e no fim o que tinha lá? Água límpida. Exatamente. Então é o exemplo que você acabou de dar. Bom, não se pode falar em fraternidade, e aqui nós falamos do governo e tudo, sempre se defendeu uma palavra que pouca gente conhece, e se falou muito, e que dizem que é
a coisa do futuro. Sinarquia. Você é brincadeira? Isso. É o caminho, Jorge? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aí sim nós teríamos uma forma, né? Fala um pouquinho de sinarquia. Tem a ver com fraternidade, sinarquia, né? Sim, a sinarquia, tudo a ver, né? A sinarquia é a exteriorização enquanto estrutura social do amor fraterno generalizado. Entende? É aquele, assim, o Platão já dizia que um governo, para dar certo, ele deveria ser, o rei e os governantes deveriam ser filósofos. As hierarquias em um povo seriam dadas de acordo com o nível de compreensão e aquilo que a pessoa se sente bem fazendo. A sinarquia é aquele sistema de governo onde, como se fosse assim, a própria consciência está presente como elemento equilibrante. Então você tem os poderes todos que vão reger o dia a dia, o social, né? Só que não há imposição, né? Há regulação, que é a regulação que ela brota de cada um, que assim, eu não preciso regular que eu não posso roubar a tua água, se eu tenho em mim a ética com relação a você, eu sei que aquela é a tua água. Se o meu copo está vazio, o teu copo está vazio, eu digo assim, grego, a minha água também é tua, pode tomar. Aí você vem e toma porque eu dei a água para você. Então, se você vive num mundo desse, aí você não tem cadeados, você não tem cadeias, você não tem leis, você não tem empresa de seguro, você não tem arma, você não tem... Você não tem cerca na sua casa. Não, você não tem inimigos, entende? Não precisa existir arma nenhuma porque ninguém é teu inimigo, a natureza não é teu inimigo. Isso é utopia? Não, isso é realidade, porque nós viemos num sistema sinárquico, houve um processo de queda, né? Aí a gente entrou em um processo de degradação social. Atlântida era um sistema sinárquico? Era de início, sim. Depois se tentou repetir o sistema sinárquico quando foi o início da Aryavarta da Índia, no Império de Han, com o sistema de castas, que não tem nada a ver com o sistema de castas hoje. Depois degradou e essa confusão que a gente vê hoje. E a tônica, a humanidade só vai ser feliz enquanto corpo fraterno, que assim, essa fraternidade só vai ser um gen, quer dizer, assim, uma única família, quando a regência for um sistema sinárquico. Olha só, hein? Procurem estudar. E não é assim, sobre sinarquia. Que o que a gente entende hoje como democracia, na verdade é plutocracia, que é onde domina o capital financeiro, ou militarismo, que tudo isso aí são subversões, são degradações de um sistema inicial de castas filosóficas que nada tem a ver com as castas que hoje tem na Índia, né? O novo ciclo vai ser sinárquico? Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida, porque a humanidade fica de tal forma preparada, né, que aí a sinarquia ela é uma decorrência, sabe? É como assim, quando que eu consigo te falar bom dia? Quando eu tenho em mim a vontade de falar bom dia, entende? Então assim, eu não preciso, assim, tá tudo assim, não sei o que, tá assim, eu odeio você, eu chego para você assim, bom dia. Na verdade, eu digo, eu quero que você, sabe, claro, vá para a ponte que caiu, né? Então, esse regime de falsidade, essa queda de máscaras, então, quando assim, eu realmente digo assim, pô, Grego, bom dia, né? Aí isso funciona, porque quando eu digo para você bom dia de verdade, eu ajudo, né? Eu ajudo para que o teu dia seja um bom dia. Sem dúvida, você está mandando tudo aquilo. E aí você pega, se você está tendo um bom dia, você fala para o outro, você gera uma cadeia onde realmente ficou um bom dia para quem? Para todos, mesmo os que não ouviram. A sinarquia é assim, as pessoas vão estar de tal maneira de bem consigo mesmo. Nós não conseguimos implantar, nós não implantamos nada, né? Mas o até sempre, o feliz sempre, isso aí as pessoas passam e... Isso são bijans gregos. São sementes, exatamente isso. Sementes, né? São sementes invisíveis. O bijan o som semente, o verbo semente. Então, quando você diz alguma coisa, ele é um bijan, isso se propaga e ele é um ser vivo, muito bacana, animado pela vitalidade que o criou. Então, quando eu digo assim, feliz sempre, fraterno abraço, cada um é uma semente que eu estou deixando aonde? Naquele lugar no universo onde eu passei quando eu falei. A tradição grega do calomina, do bom mês. Eu lembro que a gente conversou aqui sobre a velocidade constante de móveis, assim, 1 milhão de quilômetros por hora através do universo. Quando eu exteriorizo, eu crio astralmente, vitalmente, mentalmente, né, um desejo de amor fraterno para toda a humanidade, né, e aí a minha vida segue, em algum lugar no universo eu deixei um bijan, sabe? E o que vai existir lá? Um dia, uma outra humanidade, sabe? Pode ser uma humanidade alada, não interessa o que seja, que fisicamente vai existir uma humanidade alada. Vai estar, o movimento vai estar passando por ali, e em passar ali, aquele
virgem que foi plantado, ele está 1 milhão de anos mais maduro e interfere em quem esteja passando por ali. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O que nós deixamos de rastros no universo? Por quê? Porque alguém vai passar por esse caminho. Sim. Entende? Então, esse cuidado, isso é fraterno. Isso é você ter um respeito e uma fraternidade para com você, para com o povo brasileiro, para com a tua família, para com a humanidade, para com o cosmos como um todo, né? E o cosmos em si, sabe que cosmos tem uma origem grega, inclusive pela cosmos, que ele é adorno, é um brinco, né? É um adorno, uma coisa ligada à beleza. Então, cosmos já é a beleza da organização do universo. Então, o cosmos já é um atributo do universo. Então, nós temos que fazer com que o cosmos, que é o que é bom, bem e belo, que é o que a gente vê, né? Ele se projeta em cada um e cada um se projeta nele. Então, por que eu não posso falar um fraterno abraço por o cosmos? Aí ele vai responder para mim, porque estou olhando para ele. Você está mandando ilimitado, né? O teu abraço é ilimitado. O grande esforço humano hoje é para se manter ignorante. O grande esforço humano hoje é para se manter pequeno. O grande esforço humano hoje é para se manter com alguma coisa isolada, individualizada em um universo que é uma coisa só. Nós gastamos a vida tentando nos sentir único sozinho. Único sozinho. Quando na verdade a gente devia gastar a vida para compreender que nós não somos únicos, não somos sozinhos e todos os outros são parte de cada um. No compreender isso, deve você estar pronto, acabado, né, para chegar e falar realmente, fraterno abraço, praticar o amor fraterno, o amor universal, a compreensão, a paz com X, a pax com X, a paz com Z, que é a paz humana, a felicidade real, a alegria real, né, assim, o amor realmente, o amor universal, que são todas coisas físicas, palpáveis, né? Você está falando isso, eu estou me vendo dentro das sociedades que nós já falamos aqui, nas escolas e tal. É válido, mesmo que seja, eu acho que sim, a resposta é sim, né? Mas eu quero ouvir de você. É válido o que você faz lá dentro? Jorge e Eustáquio estão numa escola e participam de uma aula, de um ritual, seja lá o quê, dentro dos preceitos daquela escola, e depois saem de lá e fazem tudo aquilo que não se deve fazer, né? Brigar, voltar ao seu dia a dia. Aquilo que foi feito lá dentro é válido, independentemente do que Jorge e Eustáquio fizeram fora. Pode acontecer assim. Você está entendendo? Tudo vai depender, por exemplo, você vai participar de um ritual, né? Isso. Que é o ritual dentro da escola de teatro e templo. O ritual é um lugar onde eu estou cheio, eu sou o que eu me importei lá fora, eu estou lá, né? O ritual é o lugar onde você não vai pedir nada, não é uma religião, né? Você vai transformar aquilo que você produz. Você pega aquilo que você produz e usa alguns elementos e joga para o universo. Mas sou eu que estou lá com todos os meus negócios aqui. Isso quer dizer, a efetividade de você fazer um ritual de transformação de energia para o universo, né? Vai depender do que você tem embaixo da roupa branca. Aí que eu queria chegar. Entende? Eu queria saber se dá valia. E você não precisa ser perfeito. Não, claro que não. Agora você tem que estar consciente da sua ainda não perfeição. Não vamos falar imperfeição, da não perfeição. Então, eu sei que eu não sou perfeito, por isso eu sou um discípulo, mas eu faço o meu melhor possível. E eu sigo a regra básica do discípulo, que é o seguinte: jamais errar 2 vezes a mesma coisa. Não quer dizer que eu não vou errar. Eu tenho Nidana, todos os discípulos têm Nidana, toda a humanidade tem Nidana. Agora, quando o erro acontecer, eu posso resolver. Quando ele está para acontecer, ou se deixar acontecer por um erro visível, eu vou resolver vitalmente, fisicamente, astralmente, mentalmente, quer dizer, sim, visivelmente e invisivelmente. Então, eu sei que eu estou naquela hora fazendo o ritual, né? Mas eu estou fazendo o meu melhor possível. Eu não posso fingir que ali está tudo bem e quando eu saio o pau quebra e aí não sei o que, se esculhambação tá roupa branca, tal, tira, entende? Aí não, sabe, aí você pratica o niilismo, que você fala nada, que o verbo é oco, é vazio, daí não adianta. Então, você está só se enganando, é um tempo perdido. Então daí sai daquela escola, né, e vai para uma outra que seja a escola que prega que tem que pegar todo mundo e brigar. Não foi nem a questão de sair da escola ou não, é de você ter consciência
de que você está lá fazendo, porque um ritual, uma aula, seja lá o que for, nós estamos falando de uma coisa qualquer, Sim. ele tem um objetivo. Claro. E o objetivo nunca é individual. Não, e veja né? que daí o... Então, se eu não estou bem imbuído da coisa, não é melhor eu ficar fora daquela... Não, às vezes não, Grego, você tem que ter consciência, porque assim, o mestre, vou falar da escola da eubiose, então o professor, ele sabia o objetivo que ele queria, sabia o que ele queria que acontecesse com os discípulos, mas o discípulo, ele tem uma escada para percorrer, ele tem um caminho para seguir, né? O que tem que acontecer, por primeiro, você tem que ter o impulso para chegar ali naquele local. Então, o professor, muito sabiamente, né, ele criou 3 vertentes, três caminhos que acompanham para chegar no que seria a iniciação que o professor chamou de escola, teatro e tempo, que a gente já conversou. Falamos aqui, isso. Então, é você aprender através da escola, mesmo do conteúdo propriamente dito, né? O teatro é a convivência do discípulo na instituição, que assim você aprende com você mesmo e você aprende no conviver com o teu entorno. Então, o teu erro ajuda o teu entorno a aprender e o erro do teu entorno ajuda você também a aprender. Claro. E a terceira guna, o terceiro pé desse processo seria a atividade templária, que daí então você vai lá e vai exteriorizar aquilo que você está produzindo. São 3 alternativas, sim, não, para que eu não me baseie só no conhecimento, nem só na convivência, nem só na transformação de energia, né? Então, os 3 juntos é que vão dar a condição para que o discípulo ande, para que o discípulo assim, melhore, para que ele evolua. E isso vai dar resultado? Não sei. Não se sabe, realmente, mas porque depende de cada um. De cada um. Né? De repente a pessoa ainda não está madura, ou aquele ainda não é o caminho, ou o que se tem que ter é consciência, como você disse. É um processo de você pegar e não ter medo de se olhar. Isso. Né? Assim, é você chegar e ficar assim, despido daquelas máscaras, das roupas que você usa no dia a dia, em um espelho onde só você se vê. Né? Aí ali você sabe que daí você mentiu, que você roubou, que você enganou, que você foi agressivo. Você fingiu. É isso essas mesmo, coisas é isso todas, mesmo, né? E aí você assim, mas o que eu estou fazendo é lícito para comigo mesmo? Eu não estou só desperdiçando a minha existência? Eu não estou deixando de ser fraterno para comigo mesmo? Isso, a chave, exatamente. Né? Aí, então, como você disse, a fraternidade tem que começar por você, claro, para poder. Porque ninguém dá o que não tem, não é, Grego? Eu não posso ser fraterno com a humanidade se eu sou um posto de contradições. Exatamente. Eu não posso ter amor universal, dizer que eu tenho amor universal, se o que em mim tem mais é ódio. Se eu transpiro ódio, como é que eu vou falar amor? Não, o amor e a fraternidade tem que ser de tal ponto que você, mesmo se você não falar, você transpira aquilo. O teu entorno, essa pessoa se passar perto de você na rua, né, e nem conversar com você, ela vai ser afetada por aquilo que você é. Aí você consegue andar na tua sociedade, na tua família, no teu mundo, transformando a tudo e a todos, só com o pensamento, só com a visão, só para que você estar em algum lugar, já transforma aquele lugar. Esse é o ponto máximo a que deve chegar qualquer discípulo, e todos na humanidade são discípulos, só o que muda é o tempo em que isso vai acontecer. Olha que maravilha, estamos em cima da olha. Parece que fechou com chave de ouro que a gente fala, eu acho que não tinha gostado nada disso no outro dia, né? Foi uma conversa foi boa. Totalmente novo, isso foi muito bacana. Então, olha, estamos em cima, eu acho que foi bom. Esse programa dá margem para que a gente possa, ir pesquisar, pensar, raciocinar, cair em si, fazer o seu momento de reflexão e pensar nisso tudo que nós falamos. Eu, você, o Jorge, quando a gente fala, nós estamos falando para nós mesmos também, né, Jorge? Sem dúvida, claro. Então que é sim. isso. Então, uma coisa que é interessante é que assim, nós temos que conversar assim, a gente já conversou, já fez muitas conversas já sobre coisas assim, secretas, inovadoras, desconhecidas, mas o que a gente tem falado agora, a gente chegou assim em tal ponto depois de 9 anos de conversa, né, que a gente está falando já, se a gente se situa no invisível, para que todos melhorem, e daí cada um tendo melhorado em si, por si e para com todos, então procure o melhor caminho de cada um. É isso aí. Não é? É isso. Aquela assim, a alimentação está toda na mesa, cada um se serve do que quer. Então, gente, Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Eu tenho o maior prazer de completar amanhã
e a todos vocês eu agradeço também. Parabéns para todos vocês, né? E parabéns ao Jorge por ter estado comigo todos esses anos aqui, todas aquelas pessoas que passaram por essa cadeira aqui também, brilhantes com seu conhecimento, compartilhando de coração também. Então, como eu disse e repito, eu espero que a gente vá até onde a gente tem que ir, né? Sem dúvida. Não é isso? Então, a lei, ela não espera que, assim, que cada um transforme o universo. Ela espera que cada um faça o seu melhor e, em fazendo o seu melhor, transforme o seu próprio universo. E no final se descobre que o próprio universo é o universo, daí o trabalho está pronto. Então, feliz aniversário para todos vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz e tenha uma boa vida, é uma boa aventura.